Vai fazer o uso da palavra agora o companheiro Aguilar. Eu já estou no sindicato há alguns anos e já passei por alguns processos nessa categoria e estava colocado que nós tínhamos que ter caminhos a seguir. E naqueles processos, o sindicato defendeu, o sindicato assumiu alguns caminhos como dirigente de uma categoria que a gente respeita, porque da categoria do setor naval foi o único estaleiro que teve a capacidade de parar para reivindicar salário. Foi o único. Os companheiros do Rio de Janeiro hoje, principalmente os companheiros da Chibrais, eles estão vivendo hoje, na minha concepção, um dilema meio parecido com algumas questões que a gente já passou aqui. E a gente, lamentavelmente, nós estivemos conversando com companheiros hoje daqui da categoria que estavam nas Chibrais e que aquela categoria na qual eu respeito também já está entrando no jogo, que quem é culpado desse processo, quem está sendo culpado desse processo é os trabalhadores da Verona ou das Chibrais. E não é isso. Nenhum trabalhador é culpado desse processo que está colocado e que nós, na realidade, somos vítimas. Tanto nós aqui em Angra dos Reis, quanto os companheiros das Chibrais. Se a gente fazer uma avaliação do que está acontecendo com a indústria de bens de capital deste país, na qual nós somos signatários dessa indústria, nós vamos perceber que todos nós corremos risco de deixar de existir como categoria, porque as políticas que estão sendo implementadas para esse segmento industrial neste país é uma política de sucateamento. E é dentro desta política que os empresários também fazem as suas artimanhas e as suas armações que são prejudiciais aos trabalhadores. Ontem, na mesa de negociação, já sabíamos que os companheiros das Chibrais iam parar. Mas não sabíamos que o navio que estava lá nas Chibrais já ia voltar para aqui. Mas não sabíamos que a intenção da direção da IVI de fechar aquele parque provisoriamente, ou seja, transferir daquele estaleiro a única embarcação que está garantindo emprego de trabalhadores, que é o navio PP de Moraes, que foi uma luta nossa, de todo o segmento de trabalhadores da indústria naval. Mas querem trazer para aqui, vai trazer problema para todos os trabalhadores da Chibrais. E é essa questão que nós não poderíamos, neste momento, de deixar de falar, porque é fácil dar discurso, ser aplaudido ou vaiado. Eu já fui vaiado uma porção de vezes, não importa, defendi ali, quando tinha duas propostas, uma do acordo de agosto de 91, que propiciava a reabertura desse estaleiro, e a outra de não acordo, de fechamento, com convicção de dirigente sindical, com convicção de trabalhador,
de entender aquele processo daquele momento. Defendi, fui aplaudido por uma parte dos trabalhadores, fui vaiado por outra parte, mas aquilo foi importante, porque a história é que vai dizer quem está com a razão, quem está certo e quem está errado. E a história provou que nós estávamos certos, porque naquele momento era um momento de dúvida, e nós não poderíamos, de maneira nenhuma, apostar na dúvida. E o que está colocado aqui hoje para essa categoria, mais uma vez, é a dúvida. Na Assembleia passada, eu vi um dos momentos mais ruins dessa campanha salarial, que foi uma Assembleia das mais frias que eu já vi nessa campanha. Foi uma das Assembleias mais difíceis de se falar, porque foi uma Assembleia que não tinha proposta e que todos os caminhos eram duvidosos. Hoje não. Hoje tem duas propostas. Tem essa proposta da IBI, que eu gostaria de estar aqui defendendo toda a nossa pauta. Gostaria de estar aqui dizendo: nós conquistamos toda a nossa pauta. E isso é um sonho que nós lutamos, porque toda a nossa pauta são reivindicações antigas, são reivindicações importantes para os trabalhadores. Mas, infelizmente, a nossa pauta foi deixada de lado. A empresa chegou na mesa e disse o seguinte: desde a primeira reunião, nós vamos cumprir a lei. O que é a lei? 19,11% menos antecipação. E nós colocávamos para a empresa, mas a própria lei prevê a livre negociação das perdas. E a nossa perda é 51%. E a empresa nos retrucava: a nossa perda não é 51%, porque o índice oficial é o INPC e não o ICV do Diese. Tomando a medida provisória com o INPC, dá 24,54. Começamos a discussão do ganho real, do aumento real. Por várias vezes tentamos entrar na mesa. Por várias vezes a empresa disse não. Por várias vezes argumentamos sobre o acordo do FAT. E a empresa disse o seguinte: tudo bem, nós vamos cumprir o acordo do FAT como manda o acordo. O acordo do FAT é 10% de aumento real. Mas para se ter 10% de aumento real, nós temos que ter 4 navios encomendados com recursos do FAT todo ano. Esse é o acordo. E é esta dúvida que está colocada, se é jogo apostar na Justiça do Trabalho. Será que esse outro argumento também não vai favorecer para que o juiz tome algumas decisões? Então, companheiros, essa proposta que está colocada, ela contém 2% de ganho real. Do acordo do FAT, se a gente considerar que o acordo tem que ser cumprido, falta 8%. Só que a empresa disse o seguinte: essa é a proposta final, ou é pegar ou é largar. E é essa proposta que nós, do sindicato, chegando no Rio ontem, começamos a discutir e fazendo uma análise, não do nosso ego, de nossa vontade, mas fazendo uma análise concreta de toda a nossa realidade que estamos vivendo como indústria de bem de capital nesse país.
como indústria de um setor que corre sério risco de ser extinto nesse país por causa de um chamado consenso de Washington, quando os grandes se reuniram lá nos Estados Unidos, lá em Washington, e disseram o seguinte: tem países que não podem construir navio, tem países que não podem ter indústria de bem de capital, e nós, infelizmente, sabemos que sempre somos considerados como país que tem que acatar a submissão, e é isso que o governo federal está fazendo com os trabalhadores desse país. Agora, nós temos que assumir a responsabilidade. Eu estou assumindo responsabilidade aqui nesse carro de som, como dirigente sindical e como peão lá do setor de pintura. E quem tem responsabilidade nesse momento tem que pensar, porque tem dúvida, o caminho hoje é um só. Ou pega essa proposta que teve alguns avanços. O 14º, que na realidade é 1/4 do salário, por ocasião quando os companheiros voltam de férias. É uma reivindicação antiga dos trabalhadores. Poucas as categorias desse país conseguiram, e nós conseguimos parcela dessa reivindicação. Agora, é verdade que não conseguimos todas as perdas pelo Diese, mas é verdade que, se considerarmos os índices oficiais, nós estamos repondo a perda com ganho de 2%. É preciso considerar a questão dos companheiros das empreiteiras, porque todos os companheiros das empreiteiras que estão nesse estaleiro, na realidade não tem acordo e não tem nada que garante esses companheiros na questão de salário. Então são pequenos avanços que nós temos hoje garantidos na mão. Os outros possíveis e sonhados avanços daqui para frente, se não for aprovada essa proposta, vai ficar à mercê das decisões dos tribunais de justiça, da Justiça do Trabalho. E nós temos que avaliar se isso é importante para essa categoria neste momento, e se esse é o caminho correto. Nós do sindicato, através de uma discussão pé no chão, de uma discussão fazendo análise concreta, nós chegamos à conclusão que devemos sim aceitar essa proposta, mas não devemos acalmar o nosso espírito de luta e se preparar para as lutas que vêm pela frente. Essa categoria tem dado resposta, e que não é simplesmente essa, é uma porção que todos nós sabemos, é uma porção de luta que estão se tentando implementar, que são sacanagem para os trabalhadores, e que os trabalhadores têm que revidar enquanto ainda é tempo. Agora, não aceitar essa proposta hoje é correr risco, é apostar no duvidoso. Eu, como dirigente sindical, como peão, nunca apostei no duvidoso. Sempre gostei de falar para a categoria aquilo que eu acho que é conveniente para o momento. E para o momento é conveniente sim aceitar a proposta, porque a outra é duvidosa e nós não vamos assumir essa responsabilidade. Muito obrigado, companheiro.